Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada Amor Antigo. Patrícia. Um telefonema. Patrícia estava cozinhando na cozinha quando ouviu o marido chamando da sala. Ela estava ocupada, então disse a ele: "Quem está ligando? Por favor, atenda por mim." "É um número desconhecido." "Não se preocupe, se você tiver algo urgente, eles podem te ligar mais tarde. Estou na cozinha preparando a comida." Patrícia não dava atenção a números de telefone desconhecidos, pois frequentemente recebia ligações de empresas de publicidade ou imobiliárias. Mas desta vez foi diferente. O outro lado continuou ligando, uma chamada atrás da outra. "Ei, querida, é a quinta ligação. Vá ver quem é." Patrícia não teve escolha a não ser lavar as mãos e ir atender o telefone porque seu marido a havia instado muitas vezes. Ao pegar o telefone, o coração de Patrícia disparou por causa daqueles números de telefone familiares. Era uma série de números, embora não salvos, sempre lhe eram familiares. Por mais de 4 anos, Patrícia quis ligar para o dono daquela série de números muitas vezes, mas não teve coragem. E esta também foi a primeira vez em 4 anos que recebeu uma ligação daquele número. Vendo as mudanças incomuns no rosto de sua esposa, seu marido perguntou preocupado: "O que há de errado?" "Algo errado? Quem está ligando?" "Ah, tudo bem. Este é o número da contadora da minha empresa, não sei por que ela está ligando tanto para você." "Então você deveria ligar de volta para ela. Talvez haja algo errado com a empresa." Patrícia assentiu, pediu ao marido que observasse a peixada no fogão, depois foi para o quarto e fechou a porta. Olhou para a tela, pensando naquele número. Era o número de Benjamin, ele era toda a sua juventude. Patrícia e Benjamin estavam apaixonados desde o ensino médio. Era um amor inocente e puro, com promessas de casamento quando ambos passassem no vestibular. Era o seu primeiro amor, a pessoa de quem Patrícia ainda sentia falta à noite, mesmo sendo casada. Ela achava que esse amor teria um final feliz, mas Benjamin lhe disse que precisava estudar no exterior. Patrícia ficou decepcionada. Ela esperou 3 anos de ensino médio, 5 anos de universidade, só para esperar o dia em que se formaria com ele, para morarem juntos. Eles consideravam um relacionamento à distância um desafio no caminho para a felicidade. No dia em que Benjamin foi embora, ele lhe prometeu tudo. Então, naquele dia, ela chorou até não ter mais lágrimas. Até que um dia, a caminho de casa, recebeu uma mensagem de texto: "Vamos terminar", de Benjamin. Ela ligou de volta freneticamente, mas Benjamin havia bloqueado todos os meios de contato com ela. Patrícia não entendia o porquê. Ela estava atormentada, infeliz e não conseguia comer nem dormir por meses. Os pais dela descobriram e a aconselharam a ir embora, mas não conseguiram evitar. Depois disso, Patrícia ficou deprimida. Afinal, o relacionamento já durava muitos anos. Agora que ele se despediu daquele jeito, seu coração estava partido. Naquele momento, ela não aguentou mais. Depois disso, teve que se submeter a um tratamento por um longo tempo. Ela também perdeu contato com Benjamin desde aquele dia. Patrícia levou quase 2 anos para superar o doloroso caso de amor. Ela não conseguia esquecer aquela dor, mas escolheu enterrá-la no fundo do coração. Quando ninguém a tocou, ela permaneceu lá. A dor não foi curada. Quase 1 ano atrás, ela decidiu se casar. Seu marido era filho de um conhecido de seus pais. Ele a amava e queria cuidar dela. Mesmo sabendo como era sua situação anterior, ele sabia que ela havia se apaixonado silenciosamente pelo homem anterior, o homem que ela provavelmente nunca esqueceria. Ao longo de sua vida, seu marido ainda se apegou à esperança de que um dia ele seria capaz de preencher as feridas em seu coração, para que Patrícia pertencesse somente a ele. O marido de Patrícia era um homem muito bom. Quando ele chegava em casa do trabalho, ele a ajudava com as tarefas domésticas, cozinhava com ela e nunca perguntava nada sobre seu passado. Ela enterrava tudo em sua memória para não magoar o marido. Mas agora, ver aqueles números na tela do celular a deixava louca. As lembranças voltaram. A dor em seu coração surgiu de repente. Acontece que, depois de todos esses anos, ela ainda não conseguia esquecê-lo, nunca conseguirá. O telefone tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. Patrícia hesitou, preocupada que as lágrimas estivessem escorrendo pelo seu rosto. Ela apertou o botão de atender. "Alô, sou eu. Você está bem?" O outro lado da linha disse essas 3 palavras, hesitante, tornando Patrícia incapaz de suportar a turbulência que suportara por tantos anos. Só de ouvir a voz de Benjamin,
Patrícia começou a chorar. Ela não respondeu, ele apenas ouviu o outro lado perguntar apressadamente. Ei, Patrícia, você me reconhece, né? Você ainda se lembra do meu número, né? Patrícia engasgou, incapaz de falar. Como ela poderia esquecer? Este era o número de telefone que ela havia escolhido para ele quando ele comprou seu primeiro telefone, o número que ela disse que representava o amor deles. Ela usou esse número como senha do telefone por 5 anos na faculdade e só a mudou no dia em que se casou. Estou bem. Você está bem? Você voltou para Sain. Como está agora? Como ela está agora? Como ela deveria responder? Que ela está bem, que encontrou um emprego depois de 2 anos de depressão porque sentia falta dele. Que ela está bem, que é casada com um homem que ama a esposa e os filhos. Que ela está muito feliz agora. Mas ela não ousa dizer. Patrícia não sabe do que tem medo. Ela tem medo de que Benjamin descubra que ela tem uma família, que ele fique triste. Pensando assim, Patrícia ri de si mesma. Talvez ele já tenha esposa e filhos e já a tenha esquecido há muito tempo. Estamos apenas no passado. Eu ainda sou normal. Sou casada, ainda moro na casa que meus pais me deram antes. Patricia dit gentiment, casada. Patrícia ouviu Benjamin suspirar e ficou em silêncio por um momento. Talvez ele estivesse pensando no passado, mas isso não importava mais. Ao ver Benjamin em silêncio, ela perguntou, como você está? Você é casado? Você acabou de voltar ou já faz muito tempo? Você voltou há mais de um mês. Benjamin evitou a resposta que Patrícia mais queria perguntar. Patrícia estava determinada a perguntar, sua esposa vai voltar com você ou o quê? Benjamin hesitou por um momento, depois hesitou, ela está em Sain. Vamos nos casar no mês que vem. Você e seu marido virão. O coração de Patrícia doeu. Mesmo tendo sido casada antes dele, porque ainda doía tanto ouvir isso. Ele ligou para ela só para convidá-la para o seu casamento? A pessoa que ele havia prometido que iria ao altar estava vindo vê-lo caminhar até o altar com outra pessoa. Ela era egoísta e não queria ver aquela cena, então recusou imediatamente. Acho melhor eu não ir, desejo-lhe felicidades. Podemos nos encontrar, querida? Tenho muitas coisas para lhe contar. Patrícia não sabia o que responder quando ouviu o marido bater à porta. Querida, o que houve para você ficar tanto tempo aí dentro? O peixe assado está pronto, venha comer. Sim, terminei, já saio, disse o marido de Patrícia, deixando Benjamin, do outro lado da linha, ouvir. Ela achou que ele ficaria chateado quando ela chamasse outra pessoa de marido, mas talvez estivesse enganada. Benjamin não tinha nenhuma reação em suas palavras. Ok, va comer. Quando puder, vamos marcar um encontro, como 2 velhos amigos se reencontrando. Patricia Deligou. Como 2 velhos amigos. Quase 10 anos de sua juventude haviam se transformado em apenas 2 palavras, velhos amigos. Ela estava distraída durante a refeição com o marido. O arroz em sua boca não tinha gosto diferente. O marido notou seu comportamento incomum, mas não perguntou, apenas silenciosamente pegou comida para ela. Porque se ele não pegasse comida, ela só comeria arroz branco. Talvez o marido também estivesse secretamente entendendo alguma coisa. Ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para o número familiar. Vamos nos encontrar amanhã. A mensagem foi respondida rapidamente. Espero você na cafeteria em frente à escola. A que horas você pode sair? Aquela era a cafeteria que guardava muitas lembranças para Benjamin e ela. Toda vez que discutiam, ela ia até lá, se escondia em uma mesa perto da árvore poinciana real e esperava que ele viesse confortá-la. Ela respondeu à mensagem de Benjamin, estarei lá às 9 horas. Ela trancou o telefone e puxou o cobertor sobre a cabeça, segurando as lágrimas. Ela queria estar bonita quando o visse novamente. Ouvindo o som da porta se abrindo, seu marido entrou. Patrícia enxugou o rosto secretamente e sorriu brilhantemente. Vou tomar café com meus amigos amanhã. Você não precisa me fazer café da manhã amanhã. O marido de Patrícia assentiu alegremente. Então posso dormir um pouco mais. Patrícia sabia que seu marido notou sua normalidade, mas ele simplesmente não disse nada. Patrícia se virou para abraçar o marido e depois foi dormir. Pediu desculpas em silêncio e esperou que ele a perdoasse por apenas um dia. Depois de amanhã, ela esqueceria tudo para que ela e Benjamin pudessem se concentrar em sua pequena família. Às 9 horas da manhã seguinte, Patrícia foi à cafeteria. De longe, viu Benjamin já sentado ali,
esperando na mesma mesa familiar sob a velha ponciana real. Benjamin agora parecia muito diferente. Estava mais maduro, mais sereno, mas ainda tinha aquele sorriso, aquele olhar. As coisas familiares que lhe pertenciam em seu sonho. Ele a abraçou de leve, perguntou Patrícia, pediu-lhe um copo de cerveja de prata, da qual ela ainda gostava, e ficou imóvel, olhando para ela. Nenhum dos dois disse uma palavra ao outro. Toda a saudade se expressava através dos olhos. Patrícia se lembrava claramente do propósito de sua vinda ali. Ela perguntou friamente: "Posso saber o motivo pelo qual você se despediu naquele dia?" "Desculpe. Naquela época, eu não pensei muito. Meus pais me obrigaram a estudar no exterior para me afastar de você." Patrícia fez uma pausa. Os pais dele não gostavam dela? Ele a abandonou porque deu ouvidos aos pais? Desde quando você a ama? Patrícia não sabia por que ele fez aquela pergunta, mas ficou ainda mais surpresa ao ouvir a resposta. "Eu não a amo. Meus pais a escolheram para mim." Patrícia riu. "Você não tem suas próprias opiniões? Você não era assim antes. Se não fosse eu, todo mundo seria assim." Qual o sentido de ter opiniões? Patrícia tremia enquanto segurava o copo d'água na mão. O que ele quis dizer com isso? Então, quando você não expressou suas opiniões aos seus pais antes, você concordou em se comprometer. Você ainda era jovem e não pensou com cuidado. Desde o dia em que descobriu que eu era casado, você ignorou tudo. Seus pais combinaram as coisas depois, então você os ouviu. Acontece que Benjamin já sabia que ela tinha uma família. Ele estava triste e sofrido, certo? Ao ver Patrícia chorando, Benjamin ficou perturbado. Enxugou as lágrimas de Patrícia e a abraçou. Ambos pareciam ter voltado ao passado. Um estava com raiva e chorando, enquanto o outro a abraçava com força, dizendo palavras doces para confortá-la. Talvez o velho ditado estivesse certo: amor antigo volta sem ser convidado. Ninguém disse nada um ao outro, mas ambos sabiam que, naquele momento, precisavam um do outro para se consolar, para satisfazer as memórias erradas dos anos passados. Depois de um tempo chorando, reclamando e dizendo as palavras de amor que ainda estavam enterradas no fundo de seus corações, Benjamin esperou que Patrícia voltasse para sua casa. Aquela era a casa em que ele moraria com sua futura esposa. Aquela moça nunca havia pisado naquela casa. Este era o lugar que Benjamin escolheu para morar com a pessoa que amava. Mas aquela não era mais Patrícia. No caminho para casa, os dois não disseram nada um ao outro. Patrícia sabia o que aconteceria em seguida, mas não recusou. Simplesmente ignorou Benjamin, esperando que ela voltasse para casa. Ele ignorou o que estava prestes a acontecer, mesmo sabendo que isso seria um erro para o marido em casa. Mas agora ela estava presa em suas emoções atuais. Essas antigas emoções agora a dominavam com força, impedindo-a de seguir o caminho certo. Assim que a porta se abriu, Benjamin entrou correndo e abraçou Patrícia com força. Ela respondeu apaixonadamente a ele. Os beijos desajeitados do passado haviam desaparecido. Em vez disso, havia emoções mais intensas e casuais. Ambos caíram no sofá no meio da casa. Tudo havia sido tirado. Patrícia corou, abraçando Benjamin com força. Durante o processo, ninguém disse uma palavra um ao outro. Eles apenas permaneceram juntos em silêncio. Benjamin não era mais o jovem imaturo e inexperiente. Patrícia também não era mais a garota tímida que era próxima do namorado. Ambos estavam mais maduros agora. Ambos estavam mais nus. Benjamin beijou o rosto de Patrícia levemente com extrema indulgência. Ambos fecharam os olhos para desfrutar. Ela ansiara por tantas noites, sonhando com a juventude deles, tão apaixonante quanto o fogo de hoje. Mas eles já sentiam saudades um do outro. Patrícia sentia o calor da respiração e dos braços fortes de Benjamin. Ela estava imersa naquele calor, assim como nos dias felizes anteriores. De fato, Benjamin ainda lhe proporcionava tantas emoções. Seu marido não era como Benjamin, ou talvez ela não o amasse, então nunca sentirá os desejos que ele despertava. Para o marido, ela agora estava apenas cumprindo um dever que tinha que cumprir. Quanto a Benjamin, ele e sua futura esposa nunca fizeram isso. Nunca se conheceram pessoalmente, mas apenas por meio de apresentações de suas famílias e conversas por vídeo. Quando estava no exterior, às vezes entediado, costumava ir à zona da luz vermelha ou ter casos com esta ou aquela pessoa. Tudo isso apenas para satisfazer suas próprias necessidades, mas ele nunca amou ninguém de verdade. Seu amor ainda estava reservado para a garota que amava primeiro.
Assim como Patrícia, todo o amor dela estaria para sempre reservado para Benjamin. Deitada nos braços de Benjamin, Patrícia fechou os olhos, atordoada, mas ainda ouvia a voz cálida em seu ouvido. Você está melhor do que antes? Está me deixando mais confortável do que meu marido? Patrícia levantou a cabeça para olhá-lo. Você ainda é você, ainda me dá a mesma satisfação. E meu marido? Por que está falando dele? Benjamin parecia ciumento. Queria perguntar mais. Só quero saber se sou melhor que seu marido. Mas não estou interessada nele. Talvez porque eu nunca o amei, então era apenas meu dever. Por tantos anos, sonhei com o dia em que poderia deitar em seus braços assim, disse Patrícia, com lágrimas nos olhos. Benjamin virou-se para ela e apertou os braços. Hoje você me tem. Eu, assim como você, sempre quis te abraçar e proteger assim. Mas agora é tarde demais, não somos mais um do outro. Benjamin sentiu-se extremamente culpado por Patrícia. Não sabia o que dizer para confortá-la naquele momento. Era tudo culpa dele. Ele não tinha opinião própria. Beijou-a levemente na testa, movendo os lábios delicadamente. O que estava no corpo de Patrícia continuava o mesmo de antes, ainda fascinando Benjamin. Benjamin continuou as batalhas seguintes. Ambos eram como presas famintas, precipitando-se um contra o outro da sala para o quarto, carregando o desejo da juventude, carregando a saudade de todos aqueles anos. Nenhum dos dois tinha intenção de parar. Abraçaram-se com mais força, com medo de que, se soltassem, se perderiam para sempre. Toda sua energia juvenil, toda sua paixão, entregaram-se totalmente um ao outro naquela sessão de amor. A campainha tocou e Benjamin encerrou seu clímax. Ele fechou os olhos e se jogou em cima de Patrícia, ignorando o toque alto da campainha. Patrícia estava preocupada porque não sabia quem estava na porta. Ela insistiu para que Benjamin fosse ver, mas ele disse, deixa pra lá, finja que não estou em casa. Depois de um tempo, ela não conseguia mais ouvir nada. Talvez a outra pessoa pensasse que Benjamin realmente não estava em casa. Patrícia viu o celular novamente. Já era tarde. Ela expressou seus sentimentos a Benjamin e disse que queria ir para casa, que o marido estava esperando. Benjamin não queria deixá-la ir, mas não tinha o direito de ficar com ela. Ambos tinham sua própria felicidade agora. Só podiam fazer isso secretamente, não podiam mais se encontrar abertamente. Os dois se levantaram, tomaram banho e se arrumaram. Benjamin levou Patrícia para casa. Patrícia recusou, querendo pegar um táxi para casa porque não queria que Benjamin a levasse e também tinha medo de que o marido a visse. Antes que ela pudesse abrir a porta, Benjamin abraçou Patrícia por trás. Ainda podemos nos ver no futuro, certo? Acho que não, querida. Hoje já é o suficiente para ficarmos juntos. Ele não queria isso, ainda queria vê-la muitas outras vezes. Não me recuse. Patrícia recusou com a boca, mas em seu coração ainda queria continuar aquelas festas selvagens. Mas agora, ela e Benjamin estavam tendo um caso? Deveria ignorar tudo para viver de acordo com seu amor? Seu coração estava ali, seu corpo precisava estar ali, então deveria continuar ou não? Patrícia tinha um grande ponto de interrogação em sua mente, então se virou para Benjamin e disse, eu te respondo mais tarde. Ela soltou Benjamin e saiu pela porta. A luz do sol da tarde está tão sombria hoje, assim como sua vida futura. Então é aqui que a nossa história termina. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse eu? Você acha que o amor seria possível para Carmelo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigada por escolher nosso canal e junte-se a nós em Patriciã e Adultério, um livro cheio de paixão e drama. Cada história tem sua própria realidade. Aguardamos ansiosamente por ver você em novas histórias.